O meu entrevistado de hoje é Henrique Antônio de Moraes, engenheiro agrônomo e pesquisador da Teste Agro. E o tema da nossa entrevista será os efeitos da instabilidade climática na agricultura. Meu amigo que sumiu de mim, como é que você está? Fala, Divino. Graças a Deus, tudo na Santa Paz. Cara, você só fica viajando agora, só... Você já comprou um avião para você, Henrique? Não, o recurso disponibilizado não permite isso ainda não. Mas, Tá certo. só para você ter uma ideia, nas últimas 3 semanas, nós tivemos a oportunidade de passar pelos estados do Paraná, parte do interior de São Paulo, parte do Triângulo Mineiro, Goiás, esse já quase como um todo, norte, sul, leste e oeste, o Vale do Araguaia, ali no Mato Grosso, e tive até Porto Nacional, no Tocantins. Nessas Amigo, últimas como é que 3 está a semanas. situação? Que você Pois é. viu nessas últimas 3 semanas? Como é que está a situação das lavouras? Bom, no Paraná, que já faz um pouquinho mais de tempo que eu estive lá, próximo ali a Cascavel, próximo a Maringá, soja um pouco mais bonita, embora o relato de alguns produtores que estavam tendo dificuldade de plantio por excesso de umidade, chovendo bastante na região. Próximo a Londrina, a soja já começando a sentir a questão de déficit hídrico na região de Londrina, embora em alguns locais ela com uma aparência bonita, as lavouras de maneira geral. Entrando pelo interior de São Paulo, passando na região ali de Assis e Cândido Mota, soja muito bonita, aparentemente vindo de formato normal, né, de desenvolvimento normal, mas aí quando vai chegando Bauru, Jaú, e vai entrando para dentro do interior de São Paulo, aí a coisa não estava nada bonita. Lavouras, inclusive, com irrigação também não apresentando qualidade de lavoura boa, devido às altas temperaturas que nós estávamos sentindo naquele período. E isso, entrando para o Triângulo Mineiro, em alguns locais, com o plantio bem atrasado, campos de produção de semente de milho sentindo muito alta temperatura, o que eu tenho certeza que ali já vai comprometer alguns níveis de produtividade dessas sementes de milho, devido a essa alta temperatura. Temperaturas noturnas ali em Uberlândia, já com o tempo já à noite, coisa que costuma ser fresquinho, bater na casa dos 30 graus ainda, né? Então você vê o tanto que a região estava sofrendo. Goiás, nós temos algumas regiões que semana passada que soltou o plantio. Na nossa região especificamente, quem plantou muito cedo e passou por aqueles 2 períodos de estresse hídrico com alta temperatura, infelizmente a soja tem um grau de comprometimento. É lógico que não dá para generalizar, tem alguns pontos, tem algumas coisas que ou por trato cultural, alguma coisa que o agricultor tenha feito no passado, ou nessa safra, nesse ano, contribuiu bastante para que a soja não sentisse tanto, mas sabendo o potencial da região e como ela é, a gente viu que não estava assim. O Vale do Araguaia, como um todo, extremamente atrasado no plantio. Pra você ter ideia, hoje eu conversei com colegas da região lá de Canarana, eles ainda estão plantando soja, e a área não é pouca. Gaúcha do Norte, Santiago do Norte, eu vi que o plantio estava extremamente atrasado, Xingu atrasado, Confresa atrasado, alguns agricultores falando na região de Confresa que pode migrar para a cultura do milho verão, ou, em vez de plantar soja, segurar mais um pouco e deixar para plantar o milho no começo de janeiro, seria até mais prudente. Entrando para dentro do Tocantins, Casiara, a mesma situação daquilo que Confresa estava sentindo. Porto Nacional com plantio atrasado, chuvas irregulares, volumes, não é constante, você tem dentro da mesma fazenda diversos volumes de chuva, então tem lugar que dá para entrar, voltar ao plantio, tem lugar que malemar é o plantio de um dia e o agricultor já está parando. Essa é o panorama em que eu vi
esse eu tive a oportunidade de ver, e de conversar com outros colegas de outras regiões, como na região da Sorriso, Mutum, Diamantino, drástico o negócio. Recebemos vídeos mostrando que alguns agricultores já estão desfazendo da lavoura para tentar antecipar outra cultura, quer seja ela algodão, quer seja milho, porque acredita que a soja já não vai compensar manter mais, né? Então, olha, o nosso cenário de produção não está bacana. Henrique, eu acho que faz muitos anos que a gente não tem uma instabilidade climática tão grande, né? Primeiro que a gente tem no sul hoje um excesso de chuvas, né? Várias culturas, não apenas a soja, mas várias culturas comprometidas com excesso de chuvas. E do centro-norte do Brasil, nós temos essa questão da falta de chuvas e também das altas temperaturas que você colocou. Já dá para estimar a quebra que a gente vai ter ou você acha que é muito cedo para isso? Não, Divino, há 2 semanas atrás, os especialistas já falavam que o Brasil já tinha deixado de colher uma safra inteira do Paraguai. Isso há 2 semanas atrás. De 2 semanas para cá, não são todas as regiões que tiveram chuvas, como nós fomos beneficiados recentemente. Aliás, até ontem, pelo menos aqui, para mim, ali no centro de pesquisa, ainda teve chuva. Então, nem todas as regiões estão tendo esse benefício. Tem lugar que o pessoal falou assim, que nem estava lá conversando em Porto Nacional, mas conversando com um agricultor que planta em Casiara. Eu falei assim, não, conforme for, eu vou mudar, vou sair da soja e vou para o milho. Eu falei, mas choveu para plantar até esse milho? Nós estamos numa incerteza, a região do Xingu, faltar chuva em dezembro. Tem, assim, a condição ambiental, esse ciclo ambiental que nós estamos vivendo, nesse momento, eu desconheço de algum outro colega que tenha comentado que tenha vivenciado isso numa região geográfica muito grande, né? Tá certo que no passado não se tinha soja em tantos locais para se medir e acompanhar isso, não tinha agricultura para se medir isso, né? Mas tem, tá drástico. Você vê, há 2 anos atrás nós estávamos perdendo arroz em Formoso do Araguaia por excesso de água. O arroz estava debaixo d'água. Hoje, quem plantou arroz lá não tem água para bombear, para manter os tabuleiros com água para cultivar arroz. Eu perdi ensaio de arroz em Formoso do Araguaia esse ano. Já perdi lá. Tem que refazê-lo. Henrique, muitos produtores abriram áreas novas nos últimos anos e em algumas dessas áreas não deu nem tempo de se ter um perfil de solo adequado. A situação dessas áreas novas, ela é uma situação mais grave ainda? Muito maior. Se a gente não tem noção se o calcário reagiu o suficiente. É lógico que isso tudo depende de estratégia, manejo, quantidade de calcário distribuído, se foi feito mais alguma operação a mais, se ele conseguiu ainda colocar ou não uma cobertura vegetal sobre esse solo, né? Então, são alguns fatores que podem mudar isso. Agora, num ano complicado como esse, não está dando para errar por causa do custo de produção e o valor que o nosso grão está tendo. E ainda arriscar mais um ano a colocar numa área que você não tem certeza da produção, eu acho muito melindroso. É lógico que cada um é juiz da sua consciência, cada um sabe aonde tem a sua fé naquilo que vai plantar e aquilo que acha que vai colher. Mas não seriam áreas esse ano para se cobrir plantando na época em que nós estamos plantando, dezembro. Eu não sei como é que vai ser a situação, por exemplo, com relação à parte de legislação, vamos falar pelo estado de Goiás. Nós temos uma limitação pela uma normativa da Agrodefesa, que nós podemos plantar soja até a data do dia 31 de dezembro. Isso. Tem algumas regiões que não está chovendo direito. Será que ele vai conseguir plantar até dia 31 de dezembro, se voltar a chover normal?
Porque, olha, eu, por exemplo, estive em Joviânia recentemente. Lá, alguns municípios, aliás, Joviânia era o lugar que mais tinha plantado da região, mas os municípios ao redor, até semana passada, não tinha iniciado o plantio ainda. Eu tenho um cliente aqui em Rio Verde, tá, 40 quilômetros daqui da cidade, que até uma semana atrás, de 570 hectares que ele planta, ele só tinha plantado 77. Imagina isso. Você falou de manejo. O que o produtor pode fazer para conviver com uma situação dessa? Porque é uma situação que ele não pode resolver. Ele não pode fazer chover, né? Ele às vezes está chovendo ali no talhão do lado, está chovendo no vizinho, não está chovendo ali na área dele. Ele vai ter que conviver com isso de certa forma. Existe alguma técnica de manejo, alguma coisa que ele pode fazer para amenizar essa situação? É uma sequência de ações que o agricultor tem que estar sempre preocupado em fazer. Graças ao bom Deus, a nossa agricultura, ela está se modernizando, ela está cada vez mais pujante, cada vez mais o próprio agricultor investindo no seu bem maior, que é o solo. Então, o plantio direto contribui bastante. A formação de um bom volume de palha é fundamental. Não tem um colega sequer hoje que não fale sobre formação de perfil de solo. Não é uma coisa simples. Você não adota isso de uma safra para outra. Pode até adotar. Tem que ver o que é que você quer investir, né? Mas pode se adotar? Pode, para fazer um perfil de solo. Mas é uma coisa que ela é construída. E nessa construção desse perfil de solo, é fundamental, e aquilo que nós temos observado, que aonde foi introduzido cada vez mais matéria orgânica, cada vez mais resíduo orgânico, fomentando a atividade microbiológica daquele solo, não só naquelas camadas mais superficiais, mas inclusive em camadas mais subsuperficiais. E sobre essas situações, qualquer volume de chuva, né, tem relatos aí de uma safra de soja, a pessoa colher com 400, boas produtividades, com 400 e poucos milímetros de chuva, ao longo de todo um ciclo de uma safra. Mas, veja, foram coisas construídas ao longo de um período e com uma somatória de atividades. De imediato, assim, olha, eu não estou com um perfil e vou querer fazer alguma coisa, há sim algumas ações que nós recomendamos e que nós temos, inclusive, experiência com resultados de que realmente, se fizer aquilo, melhora. Mas não é nas temperaturas que nós estávamos tendo e na falta de umidade em que nós tivemos, não é, assim, qualquer atividade que se resolve. É um paliativo, são atividades em que o agricultor adotando ela se paga pelo investimento, mas o agricultor tem que estar preparado para fazer. Quais são os pontos de maior atenção você acha que o produtor deve ter nesse momento? Bom, se é na fase de implantação da cultura, a primeira coisa é semente de excepcional qualidade. Uma semente com bom vigor, com uma boa qualidade de germinação, isso é fundamental. Eu, particularmente, sou fã de sementes mais graúdas, que, sob situação de estresse, ela tem uma quantidade maior de reserva, então ela pode obter lá. Tratamento de semente com produtos de primeira linha, com produtos que não causam, não promovam fitotoxicidade na planta, naquele bebezinho recém-emergindo, né? E que tenham registro para aquilo e que fortaleçam a planta. E isso tem diversos produtos, inclusive produtos químicos, inseticidas, por exemplo, que têm uma ação fisiológica que favorece a planta. Tem no mercado isso. Então, às vezes, numa situação dessa, dá para mim, quando o tratamento é on-farm, dá para o agricultor já selecionar produtos que venham a contribuir nesse sentido. A utilização de nutrientes, parte nutricional mesmo, micronutrientes, ou até mesmo insumos que na sua composição existem aminoácidos ou alguma coisa que também
dar mais energia para aquela planta, favorecendo o maior crescimento do sistema radicular. E isso, o conhecimento agronômico sobre a utilização desses nutrientes com esse objetivo, ela é vasta. E no mercado, existem excepcionais produtos que fazem isso. E não é só um produto, não, é 2, 3 produtos, ou mais, inclusive, e de diferentes companhias. Então, o agricultor tem essa opção. É fundamental. E uma coisa que já, sabe-se lá quanto tempo que eu trabalho com organismos vivos na agricultura, na introdução, principalmente da introdução da lavoura, eu ainda tenho muita fé, embora o ambiente esse ano não tenha sido muito favorável a eles, é você trabalhar com organismos vivos que venham a somar com os tratamentos e a qualidade da sua semente. Por exemplo, o agricultor sabe que em alguns talhões deles ele tem uma alta pressão de algum nematóide fitopatogênico. Nós temos, além de produtos químicos que podem contribuir no manejo desses nematóides, no mercado existem muitas empresas de excepcional qualidade de produto, com uma concentração grande de alguns organismos vivos que também contribuem para isso. Então, veja, você viu o quanto você pode fazer para somar e ajudar aquela plântula a se estabelecer? E se estabelecer com uma população desejada? Isso é fundamental. No meio do caminho não é tão simples, mas nós temos algumas cultivares de soja que, sobre essas situações, elas têm um melhor comportamento do que outras. Né? O ruim entre aspas, né? Nós estamos vindo aí de pelo menos de 3 a 4 safras, pelo menos na nossa região, com chuvas bastante favoráveis para a cultura de verão. Um ou outro estresse hídrico, uma ou outra situação, tínhamos algumas coisas mais pontuais, não numa geografia tão grande como está sendo esse ano, correto? Mas aí, o agricultor vinha tendo opções, na grande maioria, selecionando uma cultivar, ou algumas cultivares, não é só uma, onde ele plantou com maior volume de área, teve uma participação maior na distribuição geográfica do país. Esse ano vai separar os homens dos meninos. Será que essas cultivares vão aguentar o rojão? Ou estão aguentando o rojão? Uma outra situação nós tivemos, isso é uma característica da nossa região, Rio Verde, Jataí, Mineiros, ao redor aqui nosso, Paraúna, a avidez pela segunda safra de milho. Então, a seleção de cultivares muito precoce na abertura de plantio. Alguns desses cultivares passaram, depois de emergido, mais de 20 dias sem chuva. Vai dar tempo dela recuperar? Ela não tem. Para ela recuperar, você voltar a ter uma área foliar maior, materiais mais precoces, se diminuiu muito o metro quadrado de área foliar por planta. Sob situação de estresse hídrico, não há uma expansão tão grande do limbo foliar, justamente para não perder muita água. E aí? E agora? Essas cultivares muito precoces, com as chuvas que deram, vão conseguir recuperar em área foliar, para você aumentar a área foliar e ainda buscar fazer mais fotossíntese e colocar mais massa de 1000 gramas, mais massa na semente, principalmente agora do ponteiro? É um questionamento que nós temos que fazer. Nós temos muitas lavouras na nossa região que não encontrou linha ainda, e já perdeu o bacheiro. Henrique, um outro ponto que me deixa em dúvida aqui é o seguinte: essas plantas já emergidas, elas estão com estresse hídrico, estão fragilizadas. Como é que fica a pressão de pragas e doenças em cima delas? Divino, pelo menos para a cultura da soja, a grande maioria das cultivares plantadas na nossa região são materiais que apresentam biotecnologia. Então, para essas pragas iniciais, salvo
alguns coleópteros, como as vaquinhas, então você não está tendo, nós não estamos tendo um efeito de desfolha por essas pragas tão grandes. Alta temperatura, alta luminosidade, baixa umidade do ar não favorece muito bem as doenças foliares. Isso não, o ambiente não é favorável para a propagação dessas doenças. Então, e o agricultor também, por sua vez, e espero que ele tenha feito assim, ele não deixou de fazer as suas atividades, né, de manejo para essas pragas e para essas doenças. Principalmente agora. Olha, já estou vendo o pessoal postando vídeo aí mostrando, né, que ó, o mofo branco pode vir, o apotécio está aqui. Então, veja, o ambiente que é favorável, o agricultor tem que ser ágil, tem que ser proativo também e sair fazendo as coisas que ele precisa fazer. Agora, na situação de estresse hídrico em que nós estávamos vivendo, voltou a mostrar para todos nós, mesmo em baixa pressão de alguns nematóides fitopatogênicos, mostrou onde estavam as manchas. Por quê? O dano é direto no sistema radicular. Eu já estou tendo déficit hídrico. Sistema radicular danificado. Opa, menos absorção de água. Então, essas manchas, onde tem os nematóides, por exemplo, nós estamos falando de pragas, né? Mostrou novamente. E aí, agora é a hora do agricultor ou dos técnicos mapearem onde é que estão essas principais manchas e tomar suas medidas localizadas. E isso não é difícil de fazer para a próxima safra. Meu amigo, vamos torcer para dar tudo certo, né? Vamos torcer para conseguir recuperar ainda com as chuvas que virão, né? E que possa haver janela ainda para plantio de milho, né? Porque o produtor, mais do que nunca, agora ele precisa de colher bem, vender bem, plantar milho, colher esse milho depois, para que a gente possa ter uma situação de normalidade no país. Muito obrigado. Não some de mim, Divino, não. Você fica longe de mim muito tempo? Pois não. Divino, você fez um comentário bastante interessante. Você vai me desculpar eu interromper você aí um pouquinho, tomar um pouquinho mais de tempo do seu programa. Não. Mas olha só, o mercado, eu não sei se ele não está querendo enxergar, mas o volume de grão que algumas tradings achavam que tinha de compromisso para receber, não vai ter. Então, às vezes, quem não tinha produto comprometido, passou da hora do preço reagir. E vale para as duas culturas. Milho teve bastante milho embarcado nos últimos 2 meses. O nosso estoque, eu não sou especialista nessa questão, mas já olhando aquilo que vai vir para frente, janela de plantio para a próxima segunda safra nossa, olha, só se as previsões meteorológicas falando que nós vamos ter um abril com bastante umidade, podendo entrar para maio, para nós termos milho, sorgo. Se não, também está na hora do agricultor investir um pouquinho mais naquela palhada, colocar um pouquinho mais de outras plantas de cobertura e buscar melhorar o seu perfil de solo. Se tiver recurso financeiro para isso, talvez seja o ano de fazer isso numa proporção maior de seus talhões, visando a safra futura. Bom, as dicas você trouxe, agora é colocar em prática. Meu amigo, obrigado, prazer falar com você mais uma vez, viu? Igualmente, Vima, é sempre muito bom estar junto com você e com sua audiência. Hoje eu conversei com o Henrique Antônio de Moraes. Fazia tempo que eu não conversava com o Henrique. Eu gosto de conversar com ele. É um cabra banso, tem informação demais da conta, fala de um jeito facinho, bom de entender. Né? Ele é engenheiro agrônomo, é pesquisador da Teste Agro, entende demais da conta do assunto. E falamos sobre os efeitos da instabilidade climática na agricultura. E se você gostou dessa nossa prosa, deixe um comentário, deixe um like, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.